Então, eu gostaria de convidar a igreja a abrir a Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1. Jó, capítulo 1. Vamos começar a leitura no versículo 11, onde está escrito assim: Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: Dividiram-se os caldeus em 3 bandos e deram sobre os camelos e levaram e mataram aos servos a fio de espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém. Um dos grandes problemas que nos aflige e fazemos tantas perguntas a Deus e temos tanta dificuldade de aceitar é o problema do sofrimento. E muitas vezes insistimos que o sofrimento é do diabo. E quantas vezes esse assunto do sofrimento tem produzido agnósticos e ateus e ninguém resolve o problema do sofrimento. Quando nós olhamos para a vida de Jó, nós vemos o homem conjugar o verbo sofrer na primeira pessoa do indicativo. Olhamos e pensamos: por que as pessoas de Deus têm que sofrer? Não seria mais fácil que, uma vez convertidos, Deus nos chamasse imediatamente? Seria melhor, não faríamos tantas perguntas. A Bíblia diz que Jó, na opinião de Deus, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Puxa vida! Com tantos atributos positivos diante de Deus, este homem tem que passar por todas as coisas que nenhum de nós quer passar. Quando nós vemos outro homem no Antigo Testamento, Noé, que passou por todas as coisas difíceis que ele passou, numa época em que a terra estava corrompida totalmente, Deus levanta Noé, e Noé, passando por todas as dores que passou, quando sai da arca, ele e sua família olharam para a terra e tudo o que eles viram foram caveiras. Eu fico imaginando quando a família de Noé sai da arca. Não havia um parente vivo, não havia um vizinho, não havia um amigo, e afinal de contas, as noras de Noé não levaram seus pais para dentro da arca. Você imagina a dor daquele povo quando sai da arca. Mas Noé não titubeou. Saiu da arca, levou sua família para construir um altar de adoração. Por que é que Deus encontra homens assim? Será que Deus hoje está encontrando homens assim? Este homem, Jó, ele tem uma falência financeira completamente
completa. Perde todos os seus rebanhos e todas as suas plantações. E em seguida um luto completo. Se você nunca enterrou um filho, meu irmão, eu quero lhe dizer que não queira experimentar essa dor, porque eu enterrei a minha filha aos 24 anos de idade. Esse homem enterra todos os filhos de uma vez, de uma hora para outra. Falência total, luto total, ele simplesmente adora. Como é que nós podemos imaginar, depois que ele tinha passado por tudo isso, pensando em refazer a vida dele, vem um câncer total da planta dos pés à raiz do cabelo. E a Bíblia diz, em tudo isso não pecou Jó contra Deus. Qual é o método que nós temos para desenvolver uma atitude dessa forma? A Bíblia diz, primeiro, que Jó, quando recebeu a notícia dolorosa, ele disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vemos no livro de Jó, que esse milagre de fé depende muito da direção para onde você olha. A primeira direção que Jó olhou foi para cima. Quando nós vemos muito na Bíblia Deus mandar olhar. Quando Abraão estava passando uma fase muito difícil na vida dele, porque a promessa que Deus tinha feito para ele era: em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Passam-se os anos, Abraão sai da terra dele, vai para o Egito e volta e tudo mais, e a esposa dele era uma mulher reconhecidamente estéril. Ele já estava com 86 anos, Sarai estava com 77, e cadê o filho? E Deus encontra com Abraão e diz: Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. E Abraão disse para ele: que mais poderás me dar, se um filho tu não me deste? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, um escravo nascido na minha casa. E Deus disse para ele: Abraão, não será este o teu herdeiro, será um filho nascido de ti. Vem aqui, Abraão, olha para o céu, conta as estrelas, se é que tu podes enumerar. Eu não sei quanto tempo Abraão ficou tentando contar as estrelas. Eu só sei que disse para ele: olha, Abraão, se alguém puder contar as estrelas do céu, também vai poder contar a tua descendência, que será numerosa como a areia que está na praia do mar. Deus chama Abraão a olhar para cima. Quantas vezes a Bíblia nos ensina a olhar para cima? Até que no Novo Testamento vem Paulinho de Tarso, quando está escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, ele disse: se sois do alto, olhai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Deixai as coisas aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quantas vezes nós vemos que quando olhamos as coisas para baixo, nós só vamos encontrar dor. Precisamos olhar para cima. Quando estava no pior momento da vida de Abraão, ele estava sentado, capítulo 18 de Gênesis, você lê que Abraão estava sentado à porta da sua tenda, no maior calor do dia, quando ele levantou os olhos, olhou e viu Deus.
Deus veio restaurar o lar daquele homem, porque ele estava sentado à porta da sua tenda no maior calor do dia. Sarai estava dentro da tenda. O maior calor do dia naquela região, quase 60 graus. Eu morei lá 3 anos. O que aquele homem estava fazendo do lado de fora? Para morrer de calor, com a mulher lá dentro da tenda. Por que ele não entrava na tenda? Devia ter uma jararaca lá dentro, era Sarai. Dava uma briga tremenda dentro de casa, por causa de Ismael. Dava aquela confusão que vocês não sabem, não quero que vocês saibam, mas dava. Não é? Quando Deus tinha dito para Josué: Josué, eu entreguei nas tuas mãos a Jericó, ao seu rei e aos seus valentes. E Josué precisava de uma estratégia para tomar Jericó, mas a estratégia não chegava. Aí a Bíblia diz que ele estava em pé nas cabinas de Jericó, levantou os olhos, olhou e viu o divino capitão. Viu? Enquanto olha para baixo não vê nada, levanta os olhos, começa a ver. A primeira coisa, Jó vai ser vitorioso, porque ele olhou para cima. Ele recebeu a notícia do empobrecimento. Ele recebeu a notícia de uma falência financeira total. E a notícia da morte de todos os seus filhos. E ele olhou para cima. E ele olhou para a soberania de Deus. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor, que tem poder para dar, tem poder para tirar, tem poder para dar de novo, tem poder para todas as coisas. Ele olhou para Deus, Deus soberano. Eu nasci nu. Ele esqueceu de dizer que nasceu sem dente. Nasci nu, vou voltar nu. Hoje estou vestido. O Deus que me deu tudo isso é Deus que tem poder para dar de novo. Ninguém me dá o ar que eu respiro. Ninguém me dá a vista que eu vejo. Ninguém me dá a capacidade de pensar a não ser Deus. Portanto, bendito Deus quando me deu, bendito Deus quando levou. Eu digo para vocês que é muito difícil. Meu marido morreu em 1990, em setembro, dia 11. Eu estava em Singapura fazendo um curso de liderança cristã. Em setembro, no dia 3, morreu minha filha, 24 anos, advogada. E na hora que eu tomei ciência profunda de que a menina estava morta, eu estava dentro da igreja, da minha igreja, Christ Church, uma igreja anglicana no Rio. Eu disse: Senhor, a minha filha, eu não ouvi, eu não vi, mas foi como se eu ouvisse. Tua não, minha. Quando tu descobriste que estava grávida, ela já tinha 15 dias no teu ventre. Tu não fizeste as unhas dela, nem os olhos dela. Eu te dei por 24 anos. Eu tomo a hora que quero, porque ela é minha. Deus ali me deu um enxerto de fé, que eu disse: Senhor, eu estou aqui. Em um ano, o Senhor levou 50% da minha família. Eu não sei o que o Senhor está querendo comigo, mas uma coisa eu lhe digo: ainda tenho um filho e ainda estou aqui. Faça a sua vontade. Eu só lhe peço, não permita jamais que eu e o meu filho venhamos a nos separar do Senhor. Pronto. Sinto saudade? Muita. Mas sei onde está a minha filha. Deus é Deus soberano. Nós precisamos saber que se respiramos é pelo poder de Deus. Se estamos aqui é pelo poder de Deus. Quantas vezes não nos conformamos com as coisas como se fôssemos completamente nécios? Ele, Jó, foi Deus que deu. Foi Deus que levou. Que Ele seja bendito quando dá
E seja bendito quando leva. Seja para sempre bendito. E eu me curvo em adoração a esse Deus que tem poder para dar, que tem poder para reaver. Nós hoje exigimos as coisas de Deus como se Deus tivesse alguma obrigação de nos dar. Não. Então a primeira coisa que precisamos aprender é que Deus é soberano. Deus é rei. Deus pode. E Deus cuida do seu reino. E cuida das suas criaturas. Deus nos criou para Ele. E Ele cuida de nós para Ele. Depois que Jó olha nessa direção, Jó olhou para cima, para o Deus soberano que pode todas as coisas. Ele olha muito para frente. Você olha no capítulo 19 de Jó, quando a vida dele parecia um caos. Ele diz: eu não aguento mais de sofrer. Ninguém me respeita. Eu estou com o corpo coberto de chagas. Eu tenho mau cheiro. O meu hálito é insuportável. Os empregados da minha casa não me rejeitam mais. Minha esposa foge de mim. Meus irmãos me desprezaram. Ele diz: todos os meus amigos íntimos me abominam. Até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. E salvei-me só com a pele dos meus dentes. Que figura horrível. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Porque me perseguis, como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne. Mas no meio dessa dor, ele tem um sonho, ele tem um grito, ele tem algo que está impresso na alma dele. Ele diz: nesse momento de tanta dor, ele não pede para ficar curado, ele não pede para ficar rico, ele pede: quem me dera fosse agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. O que ele quer que fique gravado para sempre? Porque eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestido o meu corpo com a minha pele, na minha carne, eu verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Nós dissemos que quando Abraão entrou na terra, que ele chegou nos carvalhais de Mamre, Deus diz para ele: para, Abraão, anda esta terra no seu comprimento, na sua largura. Olha para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque tudo o que vês, só o que vês, será teu e da tua descendência para sempre. Este homem, Jó, primeiro ele olha para cima, olha para o alto e vê Deus soberano. Mas agora ele olha muito para frente, e com a carne completamente comida pelo câncer, ele olha para o câncer e diz: eu sei que o meu Redentor vive. E
e que por fim se levantará sobre a terra. E aí revestido o corpo com a minha carne, na minha pele, não esta do câncer, na minha carne, eu verei a Deus. Este homem, tudo que ele tinha era uma promessa para frente. Ele olhou para frente, eu fico impressionada. Este homem, dizem que é o livro mais antigo da Bíblia. Como é que este homem olhava para frente e dizia: o meu Redentor vive? E hoje, quando nós, os filhos de Deus, nos encontramos na adversidade, perdemos a fé, falamos bobagem, gritamos, saímos correndo atrás de profetada. Profetada, mentira, porque não tem coragem de chegar no canto e dizer: Pai, Pai, e ficar no canto com seu pai. Olha, quando Jesus estava visivelmente aqui na terra como mestre, ele tinha muitos discípulos. E ele fez coisas tão maravilhosas. Ele curava enfermos, ele ressuscitava mortos, multiplicava pão e peixe, andava sobre o mar, dizia para a onda: parar, e para o vento: stop. E tudo acontecia. O homem pregava que era um negócio maravilhoso. Se você fosse discípulo de Jesus Cristo naquela época, o que você ia pedir para ele? Mestre, me ensina o quê? Eu, se fosse discípulo de Jesus Cristo naquela época, eu ia dizer: mestre, me ensina como é que se ressuscitam mortos. Eu digo para vocês, nunca mais uma mãe ia chorar a morte do filho na porta do cemitério, que eu estaria lá: levanta. Sou louca por ressurreição, louca pela ressurreição. Eu ia dizer: mestre, me ensina como é que ressuscita os mortos. Algumas pessoas iam pedir, a quem ia pedir: mestre, me ensina como é que multiplica comida para lá para o morro Dona Marta. Você sabia que nenhum discípulo pediu: mestre, me ensina como é que se ressuscita os mortos? Eu fico impressionada. Sabe o que foi que eles pediram para Jesus? Mestre, ensina-nos a orar. Então, nós temos que chegar à conclusão que a oração de Jesus era muito mais impactante do que todos os milagres. Não é? Se foi tudo que os discípulos queriam, com certeza era mais impactante. E quando eles disseram: mestre, ensina-nos a orar, sabe qual foi a postura de Jesus? Tudo bem. Quando orardes, dizei: Pai nosso que estás no céu. Aquilo foi uma bomba na cabeça dos discípulos. Aqueles homens conheciam todas as orações do Antigo Testamento, mas nunca viram um rei, um profeta, um sacerdote chamar Deus de Pai. Nem Abraão, amigo de Deus, nem Davi, segundo o coração de Deus, nem Samuel, nem Elias, nem Moisés. Como é que nós vamos chamar Deus de Pai? Ninguém conhece mais o Pai do que o Filho e o Espírito. E se Jesus disse para nós chamarmos a Deus de Pai, é porque o Pai quer ser chamado de Pai. Então, a partir de Jesus, nós precisamos chamar a Deus de Pai. Pai. Se nós estamos reunidos, nosso Pai que está no céu. Mas Jesus disse assim: entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Então, quando eu estou junto com meus irmãos, o Pai é nosso. Mas quando eu estou sozinho, o Pai é meu. Porque sim. Quando eu estou sozinho, o Pai é meu. Foi Jesus que falou:
Pelo menos isso eu tenho que crer. Agora presta atenção. Pai. Que tal? Quando você vai a Deus como Pai, o colo dele está pronto para você. O ombro dele está pronto para você descansar. Os braços dele estão prontos para abraçar. A mão dele está pronta para lhe aceitar ou para lhe dar um puxãozinho de orelha. Mas pai, quando puxa a orelha, ele puxa a orelha, mas não empurra do colo. Pai. Mas ele vai sempre prover. Eu não sei o que você acha de pai. Mas se você teve um pai aqui na terra muito ruim, saiba que o Pai do céu diz para você: esqueça dele, que você tem eu aqui. Você tem ele, eu aqui. Pai, quando você vai orar, pare com essa mania de dizer: Deus eterno, todo-poderoso. É seu pai. Entra no teu quarto e fecha a porta para não ter fofoca. Porque as coisas que você vai dizer a seu pai, ninguém precisa ouvir. Porque Deus não é fofoqueiro, mas quem ouve pode ser. E você chega lá: o que é que eu vou falar com Deus? Jesus Cristo disse que é para falar pai. Chega lá e faz assim: pai. Que mais? Não tem que ficar falando nada. Pai. Às vezes eu fico mais de meia hora dizendo pai. Às vezes eu choro. Às vezes eu rio. Às vezes vem a lembrança do rosto de uma pessoa, eu levo essa pessoa diante de Deus. Às vezes vem uma igreja, eu levo aquela igreja diante de Deus. E assim eu fico. Eu fico. Trazendo o que vem no coração diante de Deus. E depois eu digo: pai, eu esqueci do horário. Tchau, vou contigo. É pai. É pai. Nós precisamos saber olhar para frente. Como é que Jó sabia: o meu Redentor vive? Na minha carne eu verei a Deus. O que você olha para frente, o que você vê para frente, tudo que vê será teu, Abraão, e da tua descendência. Olha, eu tinha uma visão, um desejo para a favela mais violenta do Rio de Janeiro. Um dia eu saindo da minha igreja, uma igreja de língua inglesa, anglicana, em Botafogo, no Rio de Janeiro. E eu ia saindo e o meu marido, era um mês de julho, aquele mês onde o rio é mais frio. E estava aquela chuvinha que os paulistas chamam de garoa. E tinha lama no chão. Quando o porteiro abriu o portão da igreja, era mais ou menos 1h da tarde, meu marido passou com o carro em cima de uma poça de lama. Tinha uma menininha assim, mais ou menos dos 5 anos, negra, cabelo duro, espetando assim, magra. O vestido colado no corpo já, por causa da garoa. E o pé dela estava numa sandália havaiana, amarela, que era menor do que o pé dela. Mas ela tinha uma caixinha na mão, e nessa caixinha ela tinha, eu não sei se era doce ou se era chiclete, que ela estava tentando vender para as pessoas. Quando meu marido saiu, ele passou com tudo em cima de uma poça de lama. A menina pulou para trás, os docinhos caíram no chão, ele não estava nem aí para ela. Não estou falando mal do meu marido, mas ele não estava nem aí para as necessidades dos outros. Era o jeito dele. O que eu vou fazer? Eu não era melhor do que ele. Naquela hora que eu vi os meus filhos atrás, discutindo qual era o restaurante que iam, e aquela criança ali, sem saber nem se ia comer, naquela chuva, e ainda os docinhos dela caíram na lama, eu tive muita vergonha. Sabe de quem? De Deus. Eu estava saindo da igreja, e aquilo incomodou meu coração a tal ponto. Nós fomos para casa, fomos ao restaurante, voltamos,
No outro dia, eu levei meus filhos no colégio e voltei lá para a igreja. Perguntei para o porteiro: ó, seu João, aquela menina que estava aqui ontem vendendo doce, o senhor sabe de onde ela é? E ele estendeu a mão assim, daqui. Uma favela, a 3 minutos a pé da minha igreja. Eu nunca tinha visto. 3 minutos. Porque no Rio de Janeiro, cada bairro chique tem direito a 1 ou 2 favelas. Eu não estava acostumada com essa realidade. No Rio de Janeiro é assim. Eu não estava acostumada com essa realidade. Quando eu olhei, eu vi aquele gigante de dor se esgueirando para debaixo do braço da estátua do Cristo. Eu fiquei parada olhando. E no mesma hora eu sabia que eu era incumbida de fazer alguma coisa, porque eu não tive mais outra coisa a não ser um sonho de me entregar para aquilo. Dei uma pincelada no meu marido, ganhei um não redondo para nunca mais nem pensar. Eu comecei a orar, porque eu não tinha paz nem alegria enquanto eu não fizesse alguma coisa. Eu não sabia que Deus estava me dizendo: você é a solução. É você que vai. Eu não tinha ideia, eu era muito mais imatura do que sou hoje. E eu tive uma visão, num sonho, de que eu chegava lá e eu explodia numa chama. E outras chamas iam, outras, até que o morro estava todo iluminado. Falei com o meu pastor e ele também não me disse nada. Falei de novo com meu marido só me disse que eu era bonita. E o medo que ele tinha que eu começasse a gastar o dinheiro dele. Ele dizia assim: quem dá aos pobres, entrega a Deus. Eu fui fazer um curso de liderança cristã em Singapura. Segundo dia que eu estava lá, recebi um telefonema do meu pastor com a minha filha. Olha, queremos lhe pedir que você permaneça em Singapura, não dá tempo de voltar. Seu marido morreu. Segundo dia lá em Singapura. Tinha que ficar 30. A minha filha disse: mamãe, não volte. Isso aqui tudo eu prometi ao pastor. Quando eu desliguei o telefone, caí no chão de joelho. Chorei muito. Tive pena do marido que morreu. Tive pena dos meus filhos que estavam órfãos de pai. Não tive pena de mim que estava viúva, porque eu nunca me senti viúva. E ali eu fiz um voto a Deus. Eu estava com 43 anos. Todos os dias da minha vida, todas as horas da minha vida, eu estou entregando ao Senhor: nunca mais eu quero casar. Olha, foi a coisa mais certa que eu fiz. Foi. Eu estava com 24 anos de casado, ia fazer 25, tinha meus filhos. Que mais casar? Para quê? Eu não ia mais ter filho, eu não queria mais nada que pudesse me impedir de trabalhar no reino. Me entreguei totalmente para o reino. Até hoje eu tenho alegria disso. Até hoje eu tenho alegria disso. Voltei de Singapura. No outro dia eu estava lá na frente do Morro Dona Marta. A pior favela do Brasil. Maior concentração de centro de macumba, em 1990. Meu marido morreu em setembro, eu estava em Singapura. Em outubro eu voltei, no dia seguinte estava lá. E comecei um trabalho na rua com as crianças da favela, porque ninguém podia subir a favela. Depois de um mês, as crianças me levaram para dentro da favela, eu nunca mais desci. Hoje eu tenho um projeto social lá há 24 anos. O que eu tenho que dizer para você é o seguinte: a visão que você tem, o desejo que você tem para o futuro, se é para a glória de Deus, trabalhe nele.
Você vai cometer muitos erros, mas o amor que você vai sentir é uma loucura. Preste atenção. Quando você olha para frente e você vê aonde o reino de Deus pode ser levado através da sua loucura, do seu amor, você vai ver que Deus só trabalha com loucos. Você acha que Abraão não era um louco? Quando Deus chamou Abraão, Abraão estava no pico da vida dele. O pai dele, Terá, tinha morrido e ele era o senhor semita, porque o irmão dele também tinha morrido, então ele era o senhor da tribo. Ele reinava em Sem. E Deus disse para ele: ei, deixa a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai, vai para a terra que eu vou te mostrar ali. Ele foi. Você sabe o que é uma pessoa estender a mão sobre o mar, sem nunca ter visto o mar se abrir? Só pode ser doido. Moisés fez isso. Batia numa pedra para sair água, isso é coisa de doido. Você sabe, na frente do mar, o inimigo vindo de lá, e ele dizia para o povo: marcha! Marchar para onde, Moisés? Marcha! E o marzão lá na frente. Isso é coisa de louco. Você sabe o que é construir um navio no deserto? Porque navio se constrói no estaleiro, perto do mar, do rio, de um lado. Mas construir um navio no deserto, meus irmãos, só sendo doido. Noé, pensam que o povo riu. E aí, Noé, como é que vai levar esse negócio aí para o mar, Noé? Não sei, Deus mandou. E o povo ria dele. Na hora H, Deus trouxe o mar lá para ele. Se você olhar todas as pessoas, o que é que move essas pessoas nessa loucura? Como diz Paulinho de Tarso, a loucura do Evangelho. Moisés foi um homem tão apaixonado pelo ministério dele, que quando o povo construiu o bezerro de ouro, ele estava lá em cima com Deus. Quando Deus disse para ele: olha, Moisés, desce, que o teu povo, já não era mais meu, teu povo, que tu tiraste do Egito, depressa se corrompeu. Eles construíram o bezerro de ouro para se adorar. Eu acho que Moisés não acreditou muito naquilo. Quando ele desceu, que ele viu aquela bacanal horrorosa, ele quebrou as tábuas. Quebrou. Numa posição de quebra de aliança. Depois que ele fez aquilo tudo que vocês sabem que ele fez, ele vem assim que nem um João sem braço para Deus. Eu sei que o povo cometeu grande loucura, grande pecado, fazendo para si aquele bezerro de ouro. Mas agora, perdoa o pecado do povo. Como é que Moisés teve a cara de pau de pedir isso para Deus? O meu filho rouba de você a casa, os bens, tudo. E eu chego para você e digo assim: pastor, eu sei que meu filho está errado, mas perdoa o meu filho. Moisés sabia que o resultado dali era morte, porque quebra de aliança tem como consequência a morte. Ele teve a cara de pau de pedir. Mas agora, perdoa-lhe o pecado. Ou, se não, botou Deus na bola. Risca o meu nome do livro que escreveste. Em outras palavras, eu não posso viver sem esse povo. Eu amo esse povo. Se eles não viverem, eu não posso mais viver. Quem é que amava o povo? Deus. O coração de Moisés sentiu o que o coração de Deus sentia. Quando você quer na terra o que Deus quer no céu, você liga na terra e Deus liga no céu. Por quê? Porque Moisés era
apaixonado pelo povo de Israel. Esse era o ministério dele. Se você não está com um investimento emocional muito grande no reino de Deus, você não está apto para trabalhar no reino de Deus. Porque tudo que Deus quer de você é um envolvimento emocional tremendo. E deixa eu lhe dizer uma notícia que você não vai gostar. A consequência do amor é o sofrimento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Pronto, vem sofrimento. Se ele não tivesse amado, não precisava dar o filho. Está vendo? Você sofre porque ama. Por isso, só quem pode caminhar no ministério é quem ama. Porque ministério gera sofrimento. Trabalhar no reino gera sofrimento. Quantas vezes eu fui impressada na parede, uma vez contra 5 metralhadoras? Para quê? Pregar Jesus no coração de crianças. Uma vez eu fui levada a um lugar para ser exterminada. Estou viva até hoje. Meu nome sempre cabeçou lista de extermínio na favela. Depois de 12 anos fazendo trabalho na favela, acabou o último centro de macumba. Em 2012 acabou o último centro de macumba. Em 2004 a favela foi retirada da lista das favelas violentas. Em 2008 foi instalada a primeira UPP do Rio, Unidade de Polícia Pacificadora, no Morro Dona Marta. Não teve uma bala, não teve um tiro, não teve uma gota de sangue, não teve uma prisão. Sabe por quê? Porque o Morro Dona Marta já estava pacificado pelo Evangelho. A Rede Globo quis saber que sucesso era aquele, fez um censo. Descobriram que na população havia 83% de evangélicos. 20 anos depois. Isso não é uma alegria? Você não ouve falar, Morro Dona Marta? Por quê? Por causa da palavra de Deus. Olhe para frente. Saiba que o nosso Deus não é perdedor. Olhe para a sua família. Se entregue ao ministério com seus filhos. E olhe para a sua família, um lugar onde Deus habita. Olhe para o futuro dos seus filhos, sabendo neles servos de Deus. Aprenda a olhar na direção certa e a fazer uma plantação certa. A Bíblia diz que aqueles que saem andando e chorando enquanto semeiam, voltarão com júbilo carregando os feixes. Quando você vai chorando, às vezes você vai assim: oh meu Deus, o meu filho não quer nada. Que plantação é essa? Você abre o suco, põe a semente, joga água em cima. Mas a Bíblia está falando de quem sai andando e chorando. Em vez de jogar água, você rega com lágrimas. Então, a palavra é semente. Se você abre o suco e diz assim: o meu filho não quer nada, o meu filho não presta para nada, pá, chora em cima. O meu marido não quer nada com Jesus, aquele safado, não sei onde vai parar, joga em cima. Você está semeando semente que você vai trazer feixe dela, vai trazer um marido milhões de vezes pior. Um filho, você tem que fazer o seguinte: filho não quer nada, você diz: ó Senhor, tem sido difícil, mas eu sei que o Senhor é Deus, e o Senhor jamais poria uma víbora no meu ventre. O filho que o Senhor colocou no meu ventre é para a sua glória. Ele vai resplandecer a sua glória aqui na terra, em nome de Jesus. E chora em cima. O meu marido está andando na sua direção. Em nome de Jesus Cristo, ele vai criar vergonha. Mas não diga ele é um safado, ele vai criar. E você vai e você chora em cima. O meu lar parece uma desordem, mas não é, Senhor. Não existe problema na minha vida, Senhor.
Existem desafios que hão de ser vencidos pelo sangue de Jesus, e chora em cima. Você vai plantando, vai semeando e regando com lágrimas. Quando você vê começar a brotar, é uma maravilha. Começa a brotar coisa boa, começa a olhar para frente, começa a olhar para o alto. Jó estava numa situação que ninguém fica pior. Todos os filhos mortos, falência total de bens. Jó simplesmente pele podre de câncer. Eu sei, sabe que olhar assim na cara do câncer, dizer para ele, tá aí, coitado, eu sei que meu Redentor vive. E por fim, você sabe que a pessoa pregar uma mensagem de vitória para o câncer? Ele se levantará sobre a terra. E aí, revestido o meu corpo, na minha pele, não é nessa aqui, não é na minha pele, eu verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, de saudade me desfalece o coração. Sabe o que é isso? Quando a situação está muito ruim, você dá um grito de vitória de fé. Fé, a Bíblia diz que é certeza e é convicção. Certeza daquilo que você espera e convicção daquilo que você não vê. Então você proclama a sua fé no poder de Deus e caminha e dá um cacete na dor que tenta trazer para a sua vida um desespero. Então Jó, primeiro, olha para cima e vê Deus soberano. Olha lá para frente e vê Jesus. E depois ele olha para si mesmo. Terceira direção que Jó olha. Coitado de Jó, você sabe o que é amigo. Nessa situação de Jó aparecem 3 amigos que eu vou te contar, ninguém merece. Quando você está numa situação difícil, aparecem esses amigos que digam, não, você tem que olhar a sua vida, tem alguma coisa errada por aí. Misericórdia. Olha, fulano, não sei não, mas quando começa o negócio de morte na família, você está devendo alguma coisa a Deus. Eu? Jesus Cristo pagou todo o meu débito? Jesus Cristo pagou todo o meu débito? Você tem noção como vai ser naquele dia? Deixa eu te contar como vai ser. Vai ser assim. Deus é o juiz da eternidade. Está lá no seu trono. O diabo, você sabe que Satã é uma palavra grega que significa acusador. Está lá o acusador. É o único lugar que o diabo não vai precisar mentir. Porque ele vai dizer que eu sou pecador, eu sou mesmo. Ele não vai ter que inventar nada. Tem muito pecado para ele se deleitar. Então o diabo está lá para me acusar. É dia de julgamento. E aqui tem Jesus, o defensor. Tem Jesus. Já viu, né? Não dá para ninguém. Não dá para ninguém. Aí, eu estava uma vez lá em Vitória, Espírito Santo, cheguei ali, na Avenida Beira-Mar, fui pro hotel, e quando eu cheguei lá, que eu fui assinar preencher o papel, aí o rapaz estava lá, o gerente disse, doutora, como vai? E eu comecei a conversar com ele, ele já me conhecia, e eu comecei a perguntar como é que vai o pastor tal, os presbíteros e tudo, e ele disse assim para mim, quero ver o que é que a senhora vai escrever aqui. Eu disse, por quê? Estava escrito assim, profissão. Eu disse, por que você quer saber? Ele disse, porque a senhora tem muitos títulos, eu quero saber qual que a senhora usa. Eu disse, o melhor de todos, missionária. Ele disse, eu digo, meu filho, médico, qualquer um pode ser. Advogado, qualquer um pode ser. Engenheiro pode ser. Mas missionário de Jesus Cristo, só por um chamado lá do alto. Portanto, é desse que eu me gabo. A gente tem que se gabar das coisas de Deus. A gente tem que se gabar. Você sabia
Qual é o discípulo a quem Jesus amava? João? Quando foi que Jesus Cristo disse, eu amo João? Nunca. Mateus não disse que Jesus ama João. Marcos não diz que Jesus ama João. Lucas não diz, só quem diz é João. E pegou. Então, e João, quando diz isso, não está mentindo. Então, se João diz, eu posso dizer. Eu sou a neguinha amada do mestre. Acabou. Mas não é só você, então você que use também. E quando eu disse missionária, tinha um homem assim do lado, um homem bonito, né? Um homem bonito, bem vestido, arrumado. Disse, o quê? Chegou, tomei um susto. Chegou assim meio pernóstico. Isso aqui. Missionária de quê? E eu, de Jesus Cristo. E ele disse, não é possível. Me belisque. Eu não aguento com esse negócio, essa altura. Estamos partindo para o século 21. A senhora é uma mulher que o rapaz disse que tem tantos títulos, a senhora vem com essa de Jesus Cristo, e eu ali me controlando. Porque eu não tenho que defender a Deus, é Ele que me defende. Mas de vez em quando confundo as coisas. Aí, ele disse, não é possível. E eu quieta. E o pobre do rapaz, ele esperando para ver se Deus tomava a frente ali naquela situação. E eu dizendo aqui para Jesus, Senhor, bota freio na minha língua. Mas se quiser que eu fale, foi quando o rapaz disse assim, me explique. Eu digo, então eu explico. Eu disse para ele, primeiro, qual a sua profissão? Eu sou advogado. Eu disse, joia. Eu disse, digamos que eu cometi um delito. E no dia do julgamento, eu apareço diante do juiz sem advogado. Ele disse, nem vai, que não vai chegar lá. Sem advogado não vai. Eu disse, segunda pergunta. Suponhamos que o juiz é testemunha ocular do meu crime, porque ele me viu cometer o crime, mas tem uma fiança para ser paga. No dia do julgamento, eu apareço sem advogado, sem fiança paga. Ele fez assim para mim, vai, encana. Bem assim. Eu disse, pois é. Quer o senhor queira, quer o senhor não queira. Vai haver o grande tribunal da eternidade. Vão passar diante desse trono pequenos e grandes, ricos e pobres, homens e mulheres, pretos e brancos, pobres e ricos, todos. Ali, Deus é o juiz da eternidade e Ele nos viu cometer todos os crimes, porque Ele é Deus. Mas porque Deus é bom, seria uma covardia dele me julgar, tendo visto cometer o meu pecado, sem me dar uma chance. Então, ele, na sua misericórdia, estabeleceu um advogado para me defender. Ele aceita a defesa desse advogado. E tem uma fiança estabelecida. É o sangue do filho dele. Então, eu, que sou pecadora, me entrego a esse advogado, que é Jesus Cristo. A fiança, a minha fiança, ele pagou com seu sangue. Quando chegar na hora do juízo, eu apareço lá, tremendo, tremendo, e Jesus põe a mão sobre meu ombro e diz, vem, bendita do meu Pai. O diabo está lá porque fez, porque aconteceu, que matou, que roubou, que adulterou, que teve maus pensamentos, né? E Jesus diz, Pai, fui eu. Eu fiz isso tudo. Porque todo o pecado dela eu tomei sobre mim. Ela é minha. A fiança está paga. As marcas da cruz estão lá. E o Pai diz, pode passar. Agora,
nem eu dizendo para o homem, pecador que nem eu, chega lá. E o diabo, por que fez o que aconteceu? Ele não tem advogado, porque ele não entregou a vida a Jesus Cristo. Ele não entregou a direção da vida dele, os pecados dele a Jesus. Ele chega sem fiança paga. Ele é pecador como eu. Não adianta. Chegou, como o Senhor disse, sem fiança paga, sem advogado, vai em cana. É isso. É isso que vai acontecer. E fui entrando no elevador, fui embora. Mas quando eu cheguei no quarto, eu disse, oh meu Deus, eu posso ter jogado fora essa oportunidade. Sim, eu orei por ele, deixei. Mais de um ano depois, eu estava pregando o Congresso Nacional de Déboras no Sesc de Guarapari. Eu tinha vindo do Canadá. Eu estava com febre, gripada. Aí quando foi no sábado de manhã, eu pensei, vou levar minha bolsa, vou botar atrás da cortina, atrás do púlpito. Quando eu acabar de pregar, eu saio por trás, pego o táxi e vou embora para Vitória tomar um avião para casa. Eu fiz direitinho, acabei de pregar, fui. Quando eu vou saindo, vem um homem com uma mulher. Doutora Edmeia Williams, missionária de Jesus Cristo. E eu disse, graça e paz. Graça e paz, correndo. Ele disse, não. A senhora lembra de mim? Eu disse, meu filho, você só pode ser crente para saber minha vida. Ele disse, não. Vou refrescar sua memória. Se chegar diante do trono de Deus, ser advogado e sem fiança, vai em cana. Quando ele disse vai em cana, eu vi a mão do homem. Sabe aquela mão branca que tem aqueles cabelinhos assim? Isso é uma coisa que eu nunca esqueço. Porque a família da mamãe é toda branca, eles são portugueses. E os meus tios tinham aquela mão grande, branca, com cabelinho aqui. E eles, sua neguinha e... Então eu nunca gostei daquela mão, aquela mão que não me alisava, não, batia. Aí eu parei. Quando eu parei, assim, pronto que é o homem, ele já estava chorando com a esposa. Ele disse, irmã, hoje eu sou diácono da igreja lá em Santo Antônio. E foi minha mulher que viu o nome da senhora como preletora. Ele estava chorando. Eu disse, desde que a senhora falou aquilo, eu não tive mais paz. Até que eu fui à casa do pastor que tinha lá na igreja, na rua, e perguntei para ele como é que eu podia me alistar. Entregou a vida para Jesus Cristo, uma bênção. O que eu estou dizendo para vocês é que nós precisamos levar a sério as situações que nos aparecem. Tantos sofrimentos que acontecem na nossa vida, tantas pessoas que entram como bruxas na nossa vida para construir nossa história. Toda história tem bruxa e tem fada madrinha. Algumas chegam depressa, causam dano e vão embora. Outras se demoram mais, outras fazem o bem e vão passando. Nós não temos passado, nós temos uma história. E nós perguntamos, mas por que isso? Mas o que acontece comigo? Ainda tem uns que ainda dizem, parece que só acontece comigo. Que nada, tem nada novo debaixo do céu. É tudo repetido. É tudo repetido. O que aconteceu, acontece, vai acontecer. Né? Isso não é fatalidade, isso é realidade. E você pergunta, o pobre do Jó. Jó começou a perguntar. Jó começou a perguntar. E perguntou. E perguntou. E perguntou. Chega no capítulo 38 de Jó. Deus diz assim, chega Jó. Já perguntou demais. Agora, Deus vira a mesa com Jó. Chega, você perguntou demais. Agora eu vou perguntar e você vai responder. Quando você começa a ler o capítulo 38 de Jó, você não pode parar. Não dá para parar. Porque você vê Jó assim. Porque Deus perguntou para ele. Onde é que tu estava, Jó? Quando eu lançava os fundamentos da terra?
Cuidado quando Deus faz pergunta. Porque quando eu pergunto, eu não sei a resposta. Mas quando Deus faz pergunta, Ele sabe. Ele quer que você se pergunte. Você vai ver que Deus não responde a uma pergunta de Jó. Não responde. É triste, né? Nós não precisamos de respostas. Nós precisamos de fé. Mas Deus leva Jó a uma compreensão tão profunda da excelência de Jeová Elohim, do Deus Criador. Não é? No capítulo 42, Jó olha para si mesmo. No início ele olhou para cima e viu Deus soberano. Depois ele olhou para frente e viu Deus Redentor. Agora ele olha para si mesmo. Terceira direção. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E depois ele diz no versículo 5: eu te conhecia, só de te ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando ele olha para dentro de si, ele vê que Deus, sem responder a nenhuma das suas perguntas, leva Jó a um conhecimento tão profundo de Deus. Ele fica muito mais perto de Deus, mais profundo com Deus. Deus mostrando para ele a natureza, o universo, o que estava em volta. Porque ele não estava olhando o que estava em volta. E assim, Deus não está interessado em responder nossas perguntas. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29 diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. Então, meus irmãos, não sei qual o momento que você está passando na sua vida, mas sei que é um momento de aprendizado e de crescimento, porque nós todos somos filhos de Deus. Vamos parar de querer ser crentes de micro-ondas. Chegou, já está pronto. Vamos parar de esperar respostas prontas, pensamentos humanos. Que nós possamos este ano entrar na palavra de Deus e aprender a ir para um cantinho. Pai. Buscar a Deus como Pai, buscar a Deus na sua palavra e saber, não há como você se livrar do sofrimento. O sofrimento é uma tônica aqui. Depois que você vem para Jesus, o sofrimento não vai sair, mas você vai ter o poder e a segurança para como enfrentar na hora do sofrimento. Você tem Deus a quem você pode clamar, como diz o Salmo 120, na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. Não é? Então, isso é a nossa porção. Que Deus nos abençoe este ano. Que seja lá qual for o sofrimento que nós vivermos, nós devemos saber que Deus é soberano e que nunca saiu do seu trono. E olhar para frente e saber que o seu Redentor vive. E olhar para si e saber que você tem um dono. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia.